Paz do Senhor, meu irmão e minha irmã, Deus abençoe a tua vida poderosamente em nome do Senhor Jesus. Você está no canal Semeando Fogo, eu sou o pastor Júlio César Araújo, pela infinita misericórdia do Senhor, e mais um dia nós estamos aqui, findando um ano, né, irmão, já de 2025, e eu louvo a Deus porque praticamente todos os dias nós estamos aqui para trazer uma palavra, trazer uma reflexão. O Espírito Santo tem nos enchido, o Espírito Santo tem nos inspirado, o Espírito Santo tem nos ajudado, irmãos, nesses tempos difíceis, trabalhosos, e eu louvo a Deus porque é uma forma de nós estarmos ligados com Ele pela manhã, estarmos em consagração, estarmos em oração, estarmos buscando, clamando, e eu louvo a Deus porque você está comigo. São 1.143 pessoas inscritas no canal, mas eu sei que nem todas participam, nem todas oram, nem todas, enfim, fazem parte do meu dia a dia, de nós estarmos aqui, mas para você que participa, para você que escuta a oração, para você que ora comigo, meu irmão e minha irmã, Deus te abençoe, tá bom? Em nome de Jesus, vamos continuar juntos em 2026, 27, 28, até a volta do Senhor. E eu sei que quando o Senhor me arrebatar e me levar, se for antes do arrebatamento coletivo, você vai ter o canal aí, vai ter as orações para poder matar a saudade, tá bom? Se formos juntos, amém. Glória a Jesus, o importante é nós estarmos preparados, amém? E a palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje é essa: desce depressa. Louvado seja Deus, desce. Foi a palavra que o Senhor, olhando para Zaqueu, naquela árvore, Zaqueu tinha uma estatura muito baixa. Zaqueu era um cobrador de impostos, era um supervisor dos cobradores de impostos. E ele ouve falar que Jesus ia passar por ali. Como ele tinha uma baixa estatura, era baixinho, ele sobe em uma árvore, né? E nós imaginamos uma árvore gigante, uma árvore enorme. Não, irmãos, não era tão alta assim. Era o suficiente para ele poder estar um pouco mais alto, da mesma altura do que as pessoas que estavam ali aguardando o Senhor passar. E quando o Senhor vai se aproximando, olha para ele. Irmãos, eu acho isso muito tremendo, porque você imagina a multidão que estava acompanhando o Senhor, a multidão que estava recebendo o Senhor, a multidão que estava ali para poder exaltar o Senhor, pelo menos naquele momento, que depois aqueles mesmos que celebraram a entrada dele em Jerusalém foram os que gritaram, crucifica, né? E é assim mesmo, quando você não faz a vontade das pessoas, as pessoas se voltam contra você. Quando você faz a vontade delas, é uma maravilha. Agora, quando você não faz, se voltam contra você. Normalmente é assim. As mesmas que te aplaudem no início, te jogam pedra no final. As mesmas que apertam a tua mão, dão tapinha nas tuas costas, são aquela que enfia a faca por trás. Então, enfim, irmãos, isso é da humanidade, infelizmente. Só que o que me chama a atenção é que o Senhor, ele estava andando ali, naquele cenário, né, sendo ali ovacionado por aquela multidão, e de repente ele olha para Zaqueu, irmãos. Irmãos, Zaqueu não ia imaginar nunca que o Senhor ia olhar para ele. Primeiro, ele não ia imaginar que o Senhor iria olhar para ele. Segundo, muito menos que o Senhor sabia o nome dele. E eu louvo a Deus porque o Senhor conhece o meu nome, o Senhor conhece o teu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa o que você passa, não importa o que você viva, não importa o que está acontecendo com você. Ei, o Senhor conhece o teu nome. O Senhor te chama pelo nome. E Apocalipse diz que nós vamos ter um novo nome cravado em uma pedra na Baracanto, Reb da Arábia. Jesus, uma pedra branca. E aí você se pergunta, por que o meu nome está gravado em uma pedra branca? Irmãos, isso é muito profundo. Louvado seja Deus. Porque os réus, quando eles eram levados nos tribunais naquela época, e eles estavam naqueles tribunais para serem julgados, quando eles eram absolvidos. Olha isso, irmãos, quando eles eram absolvidos, era dado para eles uma pedra branca. Louvado seja o nome do Senhor com o seu nome.
simbolizando que ele havia sido julgado e havia sido absolvido. Oh, meu Pai, isso é muito forte. Jesus da glória. Irmãos, eu me emociono quando eu falo isso. E a Bíblia diz, em Apocalipse, que nós vamos ter um nome, oh meu Pai, um novo nome gravado em uma pedra branca, simbolizando que nós fomos absolvidos pelo Senhor. Os nossos pecados, as nossas culpas, tudo que nós fizemos, oh meu Pai, estamos absolvidos pelo sangue dele, pelo sacrifício dele. E nós ganharemos uma pedra com um novo nome. E ele chama o nome dele Zaqueu. Eu fico imaginando Zaqueu olhando para ele, como ele sabe o meu nome? E ele fala, Zaqueu, desce depressa. Desce, Zaqueu, porque hoje me convém pousar na tua casa. Oh, meus irmãos, aleluia, que coisa tremenda. O Senhor me conhece, o Senhor te conhece, sabe? A gente é tão julgado, tão apedrejado, sabe? As pessoas sempre procuram nos colocar para baixo, desprezar o nosso ministério, desprezar o nosso chamado, desprezar aquilo que Deus tem na nossa vida. Mas o Senhor te conhece pelo nome, meu irmão. O Senhor te conhece pelo nome, minha irmã. Louvado seja Deus. E o Senhor vai para a casa de Zaqueu. Uma multidão o acompanha. Ele entra na casa de Zaqueu. Tem um jantar. Louvado seja o nome do Senhor. Ali na mesa. Oh, meu Pai. Conversando. Falando das coisas do reino. Oh, meu irmão, se você pudesse sentir o que eu estou sentindo, louvado seja Deus, sabe, o amor do Senhor, o carinho do Senhor, a compreensão do Senhor, sabe, era um lugar inimaginável, o Senhor poderia estar ali, sabe, ele estava sendo inclusive até criticado, como sempre foi, pelos fariseus, partido dos fariseus, sabe, os saduceus, os publicanos, sabe, enfim, como é que esse homem senta numa mesa com pecadores, como ele senta numa mesa com cobradores de impostos, sabe, pessoas que eram detestadas pelos judeus, devido ao que eles faziam, cobravam impostos, muitos realmente roubavam, muitos cobravam além, sabe, de repente o Senhor está ali sentado no meio deles. Oh, meu irmão e minha irmã, não tem lugar melhor para o Senhor estar do que no meio de pecadores. Se Ele não estivesse no meio de pecadores, eu não estaria aqui falando com você. Você não estaria aí me ouvindo, eu tenho certeza absoluta disso. Por isso que nós estamos aqui, glorificando e exaltando o nome dEle. Só Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Ele te conhece, Ele te chama pelo nome, Ele entra na tua casa e Ele senta na tua mesa. Louvado seja o nome do Senhor. Vou repetir de novo para você entender. Ele conhece o teu nome, Ele entra na tua casa e Ele senta na tua mesa. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele senta na mesa do Senhor. Aleluia, o Senhor senta na mesa de Zaqueu. E sentado na mesa de Zaqueu, a sua presença, a sua humildade, a sua santidade, aquilo que foi falado ali, que eu não sei o que foi falado, mas o ambiente toma conta do coração de Zaqueu. E Zaqueu chega e fala para o Senhor, Senhor, e aí aonde eu quero entrar, irmãos, ele fala, Senhor, se, tem o se antes, pelo amor de Deus, tem o se eu tenho defraudado, olha isso, se eu tenho defraudado alguém, eu vou devolver quadruplicadamente. Então, ou seja, chamam o Zaqueu de ladrão, o Zaqueu era ladrão. Irmãos, preste atenção, eu vou repetir, se eu tenho, ele não defraudou ninguém, ele não roubou ninguém,
Mas ele colocou, se por acaso, em algum momento eu enganei alguém, ou se em algum momento eu tirei alguma coisa de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Deu para entender agora? Entendeu? E as pessoas chamam ele de ladrão. Não, irmãos, ele não era ladrão. Pelo contrário, ele era uma pessoa honesta. Por quê? Porque ele falou para o Senhor, se eu tenho tirado, eu vou devolver 4 vezes mais. Então ali o ambiente de santidade toma conta de Zaqueu. E Zaqueu naquele momento ele se converte, irmão. Eu tenho certeza absoluta. Porque não tem como não se converter com a presença do Senhor dentro da nossa casa, sentado na nossa mesa. Então a palavra do Senhor para a minha vida e para a sua vida é essa hoje. Desce depressa, desce. Desce, 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 porque hoje me convém pousar na tua casa. E o Senhor não entra na casa de ninguém soberbo, não entra na casa de ninguém orgulhoso, não entra na casa de ninguém altivo, que se acha. Não, irmãos, nós precisamos dele a todo momento, não importa o tempo que você tenha de caminhada, não importa a teologia que você fez, não importa, irmão, não importa, nada que você tenha feito interessa, não importa. O importante é ele entrar na nossa casa e estar sentado na nossa mesa conosco. Aí sim, isso é importante. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Ah, soberano, poderoso, meu Senhor da glória, meu Senhor, quem somos nós? Quem somos nós para o Senhor nos escolher? Quem somos nós para o Senhor entrar na nossa casa, nos chamar pelo nome, sentar na nossa mesa? Ah, meu Senhor, quem somos nós, Senhor? Quem somos nós? Mas a tua palavra diz que o Senhor nos escolheu. E o Senhor nos escolheu e nos escolheu para que a gente vá, para que a gente dê fruto e o nosso fruto permaneça. Senhor, quando nós deitamos na cama para dormir, é o Senhor que guarda o nosso sono. Quando acordamos, é o Senhor que faz com que a gente acorde. Sabe, quando nos movimentamos, Senhor, para estar de pé, é o Senhor que nos dá força. Quantos que não conseguem fazer isso, Senhor? Quantos que estão deitados na cama, abram os olhos, mas não conseguem se movimentar? Não tem força, Pai, para levantar sozinhos. Sabe, não conseguem colocar o pé no chão, não conseguem caminhar. Senhor, e o Senhor nos dá força para isso tudo. Sabe, para caminharmos, para andarmos, sabe, Senhor, para nos movimentarmos. Ah, poderoso, Senhor, às vezes somos tão ingratos com o Senhor, porque queremos tantas coisas, mas não prestamos atenção nas mínimas coisas que o Senhor faz por nós. Ah, Senhor, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu sei que tem muitas coisas, Pai, para te pedir, muitas coisas, Pai, que nós temos falado ao longo desse ano. São dificuldades, são batalhas, são pelejas, pelejas na família, pelejas no casamento, pelejas com filhos, sabe, pelejas de pessoas que chegam a essa época agora, dezembro, estão desempregadas. Pai, pais que estão desesperados, Senhor, porque olham para os filhos e não têm o que dar para os filhos. Sabe, famílias, sabe, que abram a despensa da sua casa e a despensa está vazia, Senhor. Ah, meu Senhor, o amor de muitos esfriou. E a pessoa para e fala, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Desempregado, com a despensa vazia. Ah, meu Senhor da glória, o Senhor tem sido misericordioso conosco. O Senhor tem sido, Pai, temos nos alimentado, sabe, o Senhor não tem deixado faltar o pão de cada dia, tem suprido as nossas necessidades. Meu Senhor, então nós temos que te agradecer, Senhor. E o Senhor ainda fala essa palavra conosco, desce depressa, desce daí, desce dessa posição, louvado seja o nome do Senhor, desce,
porque hoje me convém pousar na tua casa, hoje eu vou entrar lá, hoje eu vou sentar na tua mesa, hoje eu vou ceiar contigo, hoje eu vou ter uma conversa com você íntima, tete a tete, rosto a rosto, face a face. Louvado seja o teu santo e eterno nome, para que tu se converta, para que tu saiba que eu, o Senhor, me importo contigo e te chamo pelo nome. Ah, Senhor, se todos entendessem esse amor, se todos entendessem, Senhor, o plano de salvação do Deus Todo-Poderoso, Criador do universo, dos céus e da terra, enviar o seu Filho primogênito, o primogênito da sua criação, enviar a sua palavra que se tornou, louvado seja o teu santo e eterno nome, Jesus Cristo que andou no meio de nós, o verbo que se fez carne, que se materializou, que se despojou da sua glória, se despojou da sua majestade, da sua posição nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Veio sobre a forma humana, sofreu, padeceu, foi humilhado, morreu na cruz do Calvário. Para quê? Para nos trazer a salvação e a reconciliação com o Pai. Por isso que a tua palavra diz que não tem outro meio, não tem outro nome, não tem outra religião, não tem que faça essa ligação novamente entre o ser humano e o Deus Todo-Poderoso, a não ser o Senhor da glória. Não existe outro nome no qual devamos ser salvos, só o nome do Senhor. Por isso que o Senhor deu o nome dele e está acima de todos os nomes, onde a tua palavra diz que toda língua confessará e todo joelho se dobrará ao Senhor. Então que hoje você possa abrir o seu coração, abrir a sua casa, entender esse plano de salvação, entender esse amor. Foi por amor por mim, amor por você. Louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor fez isso e está pronto para me ouvir, para te ouvir, para me conduzir, te conduzir. Então que nós possamos nos preparar nesse finalzinho de 2025 e entrarmos 2026 mais apegados a Ele, mais agarrados a Ele, sabe, mais agradecidos a Ele. Que nós possamos entrar mergulhando na sua palavra, meditando na sua palavra, jejuando mais, orando mais, buscando mais, descendo mais. Sabe, irmãos, ontem eu estava na mata, louvado seja o nome do Senhor. Eu estou orando e conversando com vocês. Ontem eu estava na mata e falei, Senhor, o que faz o ser humano vir para a mata? Dia de chuva, frio, sabe, saí do trabalho, fui para lá, cheguei lá 4h pouca da tarde, entrei na mata, orei, busquei, depois vim embora, cheguei em casa à tarde, na consagração, no jejum, sabe? Eu falo, Senhor, se não for uma necessidade muito grande de Ti, oh meu Pai, irmãos, nós precisamos do Senhor, precisamos dEle, Ele é tudo na nossa vida, sabe? Eu não estou aqui para atacar a religião de ninguém, mas ninguém fez o que Ele fez, ninguém morreu no meu lugar, no seu lugar, ninguém foi enviado pelo próprio Deus a não ser Ele, sabe? Então aceite o sacrifício dEle, aceite Ele, sabe? Se você não entende, fala, Senhor, abre o meu entendimento para que eu entenda o plano da salvação para a minha vida. Porque enquanto nós estivermos aqui nessa terra, ainda há esperança. Enquanto nós estivermos vivos aqui, ainda há esperança para nós nos salvarmos. Salvar de quê? Salvar da perdição. Sabe, salvar da condenação eterna daqueles que desprezaram o sacrifício dele. O problema não é o pecado, porque o pecado todo mundo peca. O problema todo é nós desprezarmos o que Ele fez por nós. Sabe, esse que é o grande problema. Então aceite a Jesus hoje, aceite esse sacrifício, convida Ele, Senhor. Sabe, que eu seja como Zaqueu, que o Senhor possa entrar na minha casa, sentar na minha mesa, colocar tudo no lugar. Sabe, aquilo que está errado. Sabe, aquilo que eu não posso fazer, sabe, que o Senhor faça, porque é Ele, irmãos, é Ele, só tem Ele, sabe, é tanta coisa fora do lugar, tanta coisa errada,
Sabe, a gente vê tanta coisa errada. A humanidade se destruindo, a humanidade se degradando. Os filhos dos crentes desviados, os jovens, não querem saber de mais nada, irmãos, a não ser de se drogar, beber, se prostituir. Sabe, o adversário levando vidas se suicidando, e feminicídio, homens matando mulheres, sabe, arrastando mulheres na rua de carro. Sabe, irmãos, a humanidade está que só a misericórdia. Mas ele hoje quer pousar na sua casa. Ele quer entrar na sua casa. E ele quer sentar na sua mesa e ele fala: desce depressa, desce, desce. O caminho com ele é descendo, irmãos, é descendo. Não somos nada, não somos absolutamente nada sem ele, nada. Oh, meu irmão e minha irmã, que nós possamos hoje, aleluia, que nós possamos hoje entender esse amor que nos constrange, sabe, nos constrange. Quantas vezes eu falei: Senhor, quem sou eu para o Senhor se importar comigo? Sabe, quantas coisas eu fiz de errado, em quantos lugares eu estive, sabe, lugares que você fala assim: o Senhor não está aqui, o Senhor estava. Oh, meu irmão, que você possa entender, minha irmã, esse amor que o Senhor tem por mim e por você. Amém? Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe o seu dia, né? Enfim, eu peço a Deus que você sinta o que eu estou sentindo aqui, nessa oração, sabe, na minha conversa com o Senhor hoje, nesse vídeo que nós estamos gravando. Sabe, Deus sabe, uma coisa que eu não sou hipócrita, não sou, irmãos, eu passo o que eu estou sentindo em todos os vídeos, eu acho que você percebe isso. E eu gostaria muito que o Senhor te colocasse de pé, que o Senhor te abençoasse, que Ele fosse na tua vida, que te usasse com poder. E ontem eu escutei uma palavra, já no ponto do ônibus, um senhorzinho estava subindo e ele olhou para mim e falou assim: Deus manda falar para você, para tu abrir tua boca, que Ele é contigo. E aí ele olhou para mim e falou assim: eu estava me acovardando. Eu falei assim: tá bom, meu irmão, que Deus te abençoe. E ele olhou para mim e falou de novo: abre a tua boca, que Deus é contigo. Eu falei: amém, meu irmão. Então eu tenho que abrir minha boca, irmãos. Tá bom? Beijo no coração, Deus te abençoe. Não esqueça de curtir o vídeo, não esqueça de compartilhar. Tá bom? E você que não é inscrito, se inscreva no canal. Deus abençoe a sua vida, continue orando por mim, eu estou orando por você. E lá no canal eu gravei um videozinho lá do Monte do Azeite. Tá bom? Beijo no coração, foi com Deus, fique na paz do Senhor.